Fala aí, galera da SpaceX, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma vez, a gente hoje vai falar sobre o crescimento da população mundial. A população mundial que começa ao século XX com aproximadamente 1,6 bilhão de habitantes e que termina o mesmo século XX com 6,7 bilhões de pessoas. Então imaginem que ao longo do século XX a população ela cresce aí duas vezes, né? Ela dá dois saltos. Ela sai de 1,6 para 3,2, de 3,2 para 6,4 e ainda avança, chegando até quase 7 bilhões de pessoas. Então, em nenhum outro momento da história da humanidade a gente experimentou um crescimento populacional tão significativo. E é claro que isso não aconteceu por acaso, é claro que isso tem algumas razões. Eu vou mostrar aqui para vocês as principais delas. Então vamos lá. O século XX, o chamado boom demográfico. E vai acontecer por quê? Primeiro, cai a mortalidade infantil, né? As crianças morriam muito no passado, né? Por conta das doenças da primeira infância, até os 2 anos de idade as crianças morriam aí por conta de várias doenças bacterianas e virais. E com o tempo, né, com a evolução da medicina, a gente vai falar sobre isso, essa mortalidade infantil ela foi caindo. Caiu também a mortalidade materna, as mulheres morriam muito ao longo do processo de gestação, durante o parto, no pós-parto. Então a mortalidade materna também vai cair bastante. E, junto com isso, cresce a nossa expectativa de vida, ou seja, as pessoas gradativamente vão vivendo cada vez mais, como nós vimos nos slides da aula passada. Certo? É claro que isso aqui aconteceu por algumas razões e as principais são, primeiro, a urbanização. A vida nas cidades, ela oferece, apesar de tudo, mais serviços, um pouco mais de chance das pessoas terem acesso a esses cuidados da medicina, que tem um impacto direto na melhora desses indicadores que eu mostrei para vocês aqui em cima. No campo, desde hábitos de higiene até o acesso aos serviços, tudo isso é mais restrito, tudo isso é mais precário, então a tendência é que a expectativa de vida no campo seja menor. Os avanços da medicina, obviamente, né, sobretudo a partir da descoberta da penicilina, né, dos antibióticos, as pessoas passaram a parar de morrer por conta de infecções, que era algo que, né, não tinha jeito, né, dificilmente era curado quando agravava. Certo? Então, isso restringia demais a expectativa de vida das pessoas e impactava de sobremaneira aí as mortalidades infantil e materna. Então, os avanços da medicina foram importantíssimos e o estado de bem-estar social. É uma coisa bem importante isso aqui, porque o Estado, a partir do século XX, sobretudo a partir da década de 1930, começa a oferecer serviços como educação, saúde, tudo isso que eram até então privilégios das camadas mais ricas da população, isso passou a ser oferecido pelo Estado. Então, isso vai ser também fundamental. O estado de bem-estar social vai ser fundamental para que as pessoas tenham acesso a esses serviços de uma maneira mais democrática. Então, mesmo as pessoas mais pobres passam a ter algum tipo de assistência pública de saúde. Tudo bem? Em uma quantidade bastante significativa de países. Bom, o século XXI, galera, ele já vai ter uma pegada diferente, né? Ele vai ser, na medida em que o século XX ele é conhecido como o século do crescimento populacional, já o século XXI ele vai ficar conhecido como o século do envelhecimento. Por quê? Vai cair a taxa de fecundidade, como eu mostrei já para vocês na aula anterior, pegando o exemplo do Brasil. Cai a taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres vão tendo cada vez menos filhos. Isso vai impactar diretamente o crescimento populacional, apesar das pessoas viverem mais, como as pessoas vão ter cada vez muito menos filhos, o crescimento populacional vai ficar bem mais limitado. Então, no século XXI, a gente vai observar, vai chamar a atenção muito mais o envelhecimento da população do que o crescimento. Percebam que isso não significa que a população vai parar de crescer. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês que vai elucidar bem isso. A população vai continuar crescendo, só que ela cresce num ritmo cada vez menor, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui.
Ó, a taxa de fecundidade vai cair por conta da mudança no papel da mulher na sociedade, né? A mulher ela vai ter uma vida cada vez mais parecida com a do homem e ela vai trabalhar fora, né? Ela vai ter cada vez mais oportunidades de educação, cada vez vai haver, está havendo, né, uma equiparação salarial do homem com a mulher, é uma diferença que ainda existe, mas está diminuindo. Então, essa mudança no papel da mulher da sociedade, né, essa mudança a gente não tem mais a tendência que a gente tenha cada vez menos a mulher que fica somente em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando dos afazeres domésticos. A tendência é que as mulheres tenham uma vida cada vez profissional, né, cada vez mais equiparada à dos homens. Então, isso impactou diretamente na taxa de fecundidade, porque as mulheres estão atrasando cada vez mais esse primeiro filho. Né? Estão, como eu já mostrei para vocês também, tendo filhos aí a partir dos 30 anos, porque as mulheres vão estudar, as mulheres vão para a universidade, as mulheres vão trabalhar, e isso atrasa cada vez mais a chegada do primeiro filho. Outra coisa que está impactando diretamente também a decisão de ter mais filhos, né, por parte das famílias é o custo. É evidente que ter filhos custa muito, né? A classe média brasileira, né, estima-se que custa que gasta algo em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de reais com os filhos até eles atingirem a maioridade. Então é óbvio que a, a decisão de ter mais filhos ela passa por esse planejamento financeiro. Né? Então, sem dúvida nenhuma, são as razões mais importantes para a queda na taxa de fecundidade. Uma outra questão, menos impactante, mas que também é importante citar, a própria mudança no perfil familiar. Né? Porque a gente está observando uma mudança daquilo que se imaginava no passado como família, né? A família tradicional, com um homem, uma mulher, cada vez mais, né, a gente tem uma sociedade mais aberta a entender outros perfis familiares. Então, é óbvio que isso vai impactar também na taxa de fecundidade. Tá certo? Bom, esse gráfico, exatamente o que eu tinha comentado com vocês, mostra o ritmo de crescimento da população no mundo, desde a antiguidade até a década de 1970. O ritmo de crescimento da população mundial é muito alto, tá? Beleza? Principalmente aqui a partir do início do século XX. Olha como a linha ela fica quase vertical aqui. E a partir da década de 1970, essa taxa de crescimento ela começa a diminuir, tá certo? E aí eu insisto com vocês, isso não significa que a população está diminuindo, significa que ela está crescendo menos, tá certo? Bom, a tendência é que a gente venha a ser cada vez mais velhos. Esses gráficos mostram exatamente isso, tá certo? Então, ó, estimativa do número de pessoas com 100 anos ou mais no mundo. Olha a diferença entre 2017 a 2100, a tendência é que a gente tem um aumento bem significativo e no Brasil também, tá certo? Esse gráfico aqui embaixo mostra os países com o maior número de centenários. Tá? Em 2100, estima-se que esse país será a China, hoje é os Estados Unidos, logo em seguida vem o Japão, sendo que os Estados Unidos têm praticamente duas vezes e meia aí a população do Japão, né? Quase o triplo. Então, o número de centenários no Japão chama bastante atenção, é bem significativo. Tá? Mas a tendência, né, caso se mantenham os parâmetros atuais, é que o Brasil também tenha um número bastante significativo de centenários. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns dados ligados especificamente ao Brasil, tá? E vocês vão ver quanto que a população brasileira está efetivamente envelhecendo. Tá? O que é bom, apesar da palavra envelhecer, ou a população está envelhecendo, muitas vezes não chegar bem aos nossos ouvidos, envelhecer é muito bom, né? Principalmente porque a outra alternativa é morrer. Né? Se você não envelhece, significa que você morreu antes. E se você envelhece, significa que você está vivendo mais. Né? Então, principalmente quando você consegue envelhecer com saúde, tá? E o Estado consegue te oferecer saúde, é interessante, né, que a expectativa de vida aumente mesmo, que o número de centenários aumente mesmo, e a gente precisa cuidar para que essas pessoas tenham cada vez mais a chance de envelhecer com mais qualidade de vida. Tá certo?
Então a gente daqui a pouquinho volta aí para o capítulo 3, tá certo? Para falar das teorias demográficas.